A gravação começará em breve. Vamos ver se vai funcionar. Foi rápido agora. Gente, bom dia, né? Dia de chuva. Se vocês puderem ligar a câmera para a gente poder conversar, acho que fica melhor. A gente consigo ver vocês, não umas bolinhas, ou sem André, voar. André, Oi. não é dia de chuva, não. É dia de garoa, só pode, porque aqui na minha casa tá chovendo muito fraco. Aqui está chovendo bastante. Eu moro longe do Campeche. Relativamente longe do Campeche. Então, na aula passada a gente estava falando sobre o que mesmo? Quem lembra? A criação da França. A França, olha lá, Arthur. Aqui, ó. A gente estava entendendo o que aconteceu, que deixou de ser desse jeito, a França deixou de ser assim. Dá para ver o quadro? Dá? Sim, Sim. E passou a ser assim. A França. Não era a França, era um monte de feudo, um monte de ducado, baronato, condado, que falava francês. Já falavam francês, era o povo francês, mas não existia a França. Né? E daí, o Felipe Augusto, que vai juntar tudo, com casamento, guerra, compra, né? Ele vai dominar todo o território e vai formar a França. O Felipe Augusto é o equivalente a quem na Inglaterra? É aquele que eu esqueci o nome. Que vai da Normandia. Guilherme da Normandia, boa memória. O João Pedro chegou. Ô, André, eu só lembrei por causa que eu tô com aquele coisa do dia D na minha cabeça. Pois é, foi bem na Normandia, isso aí. Olha lá. Então, o Guilherme da Normandia e o Felipe Augusto é que vão transformar a França e a Inglaterra num país como a gente conhece hoje. É isso que a gente está estudando. Tá? E, basicamente, gente, o conteúdo de vocês agora é uma coisa chamada monarquia absolutista. O que quer dizer monarquia? O que quer dizer monarquia? Monarquia é quando é governado por um rei. A palavra monarquia significa o quê? Confira a palavra. Monarquia seria... Mono seria um e arquia seria governo. Seria tipo governo de um. Não. Cracia é governo. Democracia. Governo do povo. Uma monarquia é poder... É da família lá. Poder de um. Monarquia significa poder de um. Mas não é tipo um sucessivo que vem depois o filho, depois o outro? Isso é uma dinastia. Tá. Uma monarquia, geralmente, ela é dinástica, tá, Evelyn? A maior parte dos lugares do mundo, uma monarquia ela é dinástica, ela passa de pai para filho. Em alguns lugares não era assim. Na Roma antiga, a gente viu que o rei era eleito, né? Ele governava até a morte, mas o próximo era eleito. No reino de Custe, na Núbia, o rei era eleito, então não era necessariamente o filho que ia governar. Até podia acontecer. Fabíola, está prestando atenção, Fabíola? Sim. Essa era, André. Oi. Essa era? Essa era uma monarquia dinástica, isso mesmo. Era uma dinastia que governava. No caso da Inglaterra, quando a Inglaterra se formou, era a dinastia Tudor. Tem os reis bem famosos, o Henrique VIII, que vocês já conhecem, é o mais famoso dele, né? Do lado da reforma anglicana. As filhas do Henrique VIII, Maria, a Sanguinária, Elizabeth, a Virgem. Então, tudo é a dinastia Tudor. Aí depois tem a dinastia Stuart, que daí são várias famílias, várias pessoas da dinastia Stuart que vão governar. Mas o que quer dizer, então, uma monarquia absolutista? Como assim? Os reis dos países que estavam se formando, Inglaterra, França, Espanha, né? Se vocês pegarem a bandeira da Espanha, é bem legal, ó. A bandeira da Espanha tem um símbolo assim, ó.
Daí tem um leão, um castelo e mais 2 símbolos que eu não sei quais são agora. Por quê? Você tinha falado dessa história. Oi? Eu me lembro de você falando sobre a história, que eram tipo, meio que 4 desses coisas, daí eles se juntaram, formaram a Espanha e dominaram ali todo o resto do coisas. Isso mesmo. A bandeira da Espanha tem esses 4 símbolos porque eram 4 reinos. Olha lá, eram 4 reinos que se juntaram e formaram a Espanha. Que nem a França, que nem a Inglaterra, né? Afonso VI vai ser o conquistador da Espanha, que vai ser o cara que vai formar lá a Espanha, inclusive Portugal, daí depois a gente vai estudar isso, Portugal especificamente, tá? Mas por que é uma monarquia absolutista? O que quer dizer uma monarquia absolutista? Que dominaram tudo? Que dominava tudo. Boa, Arthur. Ó, absoluto. O rei, ele é absoluto. Isso quer dizer, como o Arthur acabou de falar, que o rei tem todos os poderes. Ó, prestem atenção aqui, ó. Todos os poderes nas suas mãos. Que poderes são esses? Julgar, fazer as leis, mandar em todo mundo. Isso, olha lá. Ó. Ele tem o poder legislativo. Deixa eu apagar aqui. Legislativo é o poder de quê? Lei. Legislativo de fazer leis. Ó, o poder legislativo, de legislar, significa fazer leis. O rei é que fazia a lei. Ele tinha o poder judiciário. Lembra lá o Henrique II, né, que fez isso? O Luís IX, né, criou um tribunal real. Ó, poder judiciário é o poder de fazer o quê? Julgar. Julgar, ótimo. Ó, e tem o poder executivo. O poder de executar, o poder de fazer as coisas. Hoje, por exemplo, existe uma pessoa que concentra todos esses poderes? Não. Não. Numa democracia, existem 3 poderes. Existe o poder executivo, que é o presidente e os ministros. Existe o poder legislativo, que é o de fazer leis, que é dos deputados e senadores. E existe o poder judiciário, que é dos juízes, do Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, eles estão numa briga nada, né? André, Fala. mas não tem alguns países que são ainda monarquia? Mas, tipo, eu entendo que a Inglaterra é monarquia, mas quem governa é o primeiro-ministro. Tipo, a rainha é uma figura de fachada. Existe, Bernardo, nesses casos, ó, eles não são monarquias absolutistas, são monarquias constitucionais, que tem uma lei. A lei está acima do rei. Nesse caso aqui, ó, o rei é a lei. O rei faz a lei. Então o rei não tem que se submeter a lei nenhuma, porque ele faz a lei. No caso da Inglaterra hoje, né, que é uma monarquia, Inglaterra, Japão, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, aqueles países do norte da Europa, são tudo monarquia. A maior parte é monarquia. Nesses casos, Bernardo, o rei, hoje, ele é um chefe de Estado. Ele representa o país nos acordos internacionais, da ONU. O rei representa o país. Mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Ou seja, quem manda é o primeiro-ministro, não é o rei. Então, existe uma monarquia, só que é uma monarquia constitucional. Existe uma constituição, uma lei. Tá? No caso da monarquia absolutista, o rei tinha todos os poderes na mão dele. Ele julgava, ele fazia a lei, ele executava, ele governava, administrava, né? Na prática, era ele que governava. E toda vez que alguém tem todos esses poderes na mão, fica muito poderoso, né? Por isso que é chamado de absolutista. Porque imagina, se a mesma pessoa que faz a lei julga,
Ela vai fazer a lei, dependendo da pessoa, ela faz uma lei diferente, vai julgar de uma forma diferente, né? Dependendo de quem tá, se é um nobre, se é um burguês, se é um camponês, a lei não vai ser igual para todos. E tu vai questionar isso, né? Por um rei que é absolutista. O rei absolutista ele era tão poderoso que os autores da época, e aqui a gente vai entrar na teoria, Bernardo, os autores da época, os escritores da época, eles escreveram livros justificando o absolutismo real, dizendo por que o rei tinha que ser absolutista. Ô André, tu já escutou aquela história do arqueiro, do rei que era, da figura do rei arqueiro? Que um rei tinha um brigão, daí ele chamava pintores para pintar ele. E às vezes teve um que pintou ele com o nariz perfeito. Daí ele mandou executar esse pintor. Outro que pintou com o nariz dele normal. Daí ele mandou executar. E teve um último, que ele pintou o rei com puxando o arco e tampando o nariz assim. Daí foi, né? Esse sobreviveu. Esse poder de matar, Bernardo, é bom porque ele representa bem a figura do absolutismo monárquico, tá? Como que eram esses reis, que eram extremamente poderosos, e eles eram sustentados pelo quê? Como é que sustentava esse reis? O povo, o dinheiro do povo, os impostos. Agora vamos pensar assim, quer ver? Ó? Olha lá, pensa junto comigo. Vamos pensar hoje. Se hoje uma pessoa, uma única pessoa, tivesse o poder de legislar, julgar e executar, como seria essa pessoa? Ia ter posse de tudo. Ia ter posse de tudo, ia ser muito poderoso. Poder mandar em Ia ter muito poder. Pensa se o nosso presidente, se o presidente tivesse o poder de legislar, de julgar e de executar. Esse seria um presidente com muito poder. E daí ele vira, por conta disso, um ditador. Porque ele dita as leis. E ele julga quem não cumpre a lei que ele quer. Não é que os outros querem. É a lei que ele quer. Imagina se a gente tivesse um presidente desse jeito. Até tenta, né? Hoje não é assim, né? Porque senão... Oi? Ainda bem que hoje em dia não é assim, né, André? Ainda bem que não é desse jeito. Se vocês prestarem atenção, para aqueles que assistem o jornal, Jornal Nacional, jornal lá do meio-dia, hoje em dia tá uma briga, tá? O Bolsonaro quer tirar eles. Não, o Bolsonaro, o cara, ele não vai fazer o que ele quer, o Bolsonaro vai, tá demitido então. Tanto que está se falando, a discussão do jornal lá, se vocês prestarem atenção, está se falando sobre como os três poderes estão brigando. O ministro da Educação chamou os juízes do Supremo de vagabundos, tinha que prender todo mundo, todos eles. Então, a briga dos três poderes está se falando da possibilidade dos militares ajudarem os três poderes a se entender. Isso é meio perigoso, né? Porque a gente já passou por isso na história do Brasil, um regime militar. Então, estão conversando sobre isso, o jornal está mostrando isso, né? Como que a Constituição brasileira, a lei brasileira, não permite que os militares façam isso. Então, está uma discussão, está uma briga dos três poderes. Agora, pensem, isso é uma democracia. Numa democracia, isso é normal. Um poder controla o outro. Agora, se todos os poderes ficarem na mão de uma pessoa só, essa pessoa tende a ser autoritária, porque ela faz aquilo que quer. E a diferença entre nós e aquela época, quem falou aí dos impostos, olha só, não sei se foi para essa turma que eu expliquei. A diferença entre nós e aquela época, não, foi para o oitavo. É assim, quer ver? O dinheiro, que dá o povo? O dinheiro dos nossos impostos vai para o governo. Né? É hoje, o pai de vocês pagar imposto do carro que tem que pagar imposto todo ano, da casa tem que pagar imposto todo ano, tudo que vocês compram no mercado tem um imposto que vai para o governo, ou para o governo municipal, ou para o estadual, ou para o federal, mas é distribuído, né?
entre eles, mas todo o dinheiro do imposto vai para o governo. Só que hoje, olha a diferença. Esse dinheiro tem que voltar para o povo de alguma forma. De que forma pode voltar esse dinheiro? Rodovias, Um bom caminho, auxílio emergencial. É isso mesmo. Ajuda emergencial, Tipo, segurança. segurança, rodovia, saúde pública, escola pública, universidade pública. Que, Helena? Não, eu tinha dito escola, mas tipo, quando eu pensei em escola, tudo eu tava falando escola. Ah, então, ó, o dinheiro hoje do povo, estou prestando atenção aí, o pessoal que está lá para baixo que eu não estou conseguindo ver. Ó, o dinheiro dos impostos tem que, teoricamente, voltar para o povo de alguma forma, porque o governo é o governo do povo. Governa para o povo. Como não dá para o povo todo governar, a gente escolhe uma pessoa que vai governar e esse tem que voltar para o povo de alguma forma. Agora, olha como que era na França e na Inglaterra, e na Espanha, e em Portugal, e na Holanda, e nos países daquela época que a gente está estudando, que estão se formando, né? Aqui está o povo. Estava igual. O povo estava lá. O povo paga imposto igual para um governo, que na época era um rei absolutista. O rei não tem obrigação de fazer nada para o povo, porque o dinheiro era do rei. O dinheiro dos impostos era do rei, não era para voltar para o povo. Por quê? É como se fosse pagar um aluguel para morar na França. Para ter o direito de morar na França, que é minha, que sou o rei da França, vocês têm que pagar os impostos que tem aqui na França. Então, o rei não tinha obrigação nenhuma de voltar nada para o povo. Esse dinheiro era do rei. É diferente de hoje, ó. Tá vendo como isso aqui é uma monarquia absolutista? O povo não podia questionar isso, o povo não podia ir contra isso, porque o rei é absoluto. Se tu for contra isso, tu é julgado, tu é condenado à morte, né? Tu é expulso do país. Mas é um direito de morar na Inglaterra, tu tem que pagar o imposto para o rei. E daí o dinheiro do imposto é do rei. O que ele vai fazer isso? Com isso, vai construir castelo, palácio, vai sustentar a nobreza, vai pagar o clero. Porque só quem paga imposto, olha só, diferente de hoje também, ó. Nessa época, só quem pagava imposto era o terceiro estado, que vocês conhecem. A burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos, o povo de modo geral. Nobre e clero não pagava imposto. Hoje não. Hoje todos pagam imposto, né? A igreja não paga, né? A igreja católica, especialmente, é livre de impostos. Mas ainda, né? Mas o restante da população não importa se tu é rico ou se tu é pobre, todo mundo paga imposto, porque todo mundo compra, todo mundo tem casa, todo mundo tem carro, todo mundo tem... Não, todo mundo não, né? Mas quem tem, paga. Tá? Mas hoje volta de alguma forma, ou deveria. Essa é a grande questão, o que se discute, né? É mais investimento em saúde, mais investimento em educação, mais investimento em estrada, em segurança, porque o dinheiro é nosso. André. O dinheiro que o governo tem, hoje, é nosso. O dinheiro que o governo tinha na época não era do povo, era do rei. Essa é uma diferença fundamental. Fala, Marquinhos. O cartório também não paga imposto, né? O quem? Cartório. Não sei, porque o cartório, na verdade, ele vai legitimar as documentações, né? Mas a pessoa que está comprando alguma coisa e vai no cartório registrar, por exemplo, essa pessoa paga imposto. Para comprar um apartamento, por exemplo, tu paga uma série de impostos, mas é o cartório que vai te definir quais são os impostos. Sim, André, mas o dono não paga imposto. Né? Acho que não. Por isso que ser dono de cartório é uma beleza. Mas é difícil hoje. Bom, independente, volta para a monarquia absolutista. E daí, galera, assim, ó, o pior é que tinham autores que escreviam livros justificando por que o rei tinha que ser absolutista. Para convencer o povo de que por que o rei é desse jeito. Um deles está naquele esquema que eu passei para vocês. É um cara chamado Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet, daqui a pouco vocês vão se acostumar com esse nome dele.
né? O Jacques Bossuet escreveu um livro chamado A Política nas Sagradas Escrituras. Sagrada Escritura qual é? Qual é a Sagrada Escritura? Alguma coisa da igreja? A Bíblia. A Sagrada Escritura, isso mesmo. Então, ele vai entender a política lendo a Bíblia. Por que o rei tem que ser absoluto lendo a Bíblia? Ele vai dizer assim, quer ver? Ó, o rei é mais poderoso, o rei é melhor do que todos os outros da sociedade, porque ele foi escolhido de Deus. Ele vai escrever todo um livro justificando isso. Que o rei vê de mais alto, porque ele vê de um lugar sagrado, porque Deus é que colocou ele naquele lugar, né, de ser rei. Convencendo o povo, o livro, na verdade, deles convence o povo de que o rei é sagrado, porque o rei foi escolhido por Deus. O que está por trás disso? O que está por trás dessa teoria do Jacques Bossuet? Eu entendi essa pergunta, André. Quando ele diz assim, ótimo, Bernardo, quando ele diz para o povo, como se vocês fossem o povo, tem um rei absolutista aqui, e eu vou dizer, eu sou o Jacques Bossuet, eu vou dizer para vocês assim, quer ver? O rei, esse rei que está aqui, é assim poderoso, tem todo esse poder, e o dinheiro é todo dele, porque Deus quis, Deus escolheu ele. Ele é tão sagrado que tem um dia do ano que vocês podem tocar nele. Os doentes, por exemplo, procuravam o rei nesse dia para tocar o rei, para tocar o manto do rei. Eu já li um livro sobre isso. Não li todo. Tu leu, Helena? O que tu leu? Falava sobre isso? Sim. A ideia é aquele livro que tu leu sobre medicina? É, esse aí. Então, nesse período da Idade Moderna, final da Idade Média, as pessoas acreditavam que o rei era sagrado, que o Jacques Bossuet dizia que o rei era sagrado. Daí as pessoas tinham um dia do ano que as pessoas, especialmente os doentes, iam para tocar o rei. Imagina, se o rei é sagrado, se ele é escolhido de Deus, se eu tocar o rei, é como se eu tivesse a cura. É tocar o próprio Deus. Ele não era considerado Deus, tá, gente? Não é um faraó, como no Egito Antigo. Mas ele é uma pessoa que foi escolhida por Deus para estar naquele lugar. O que está por trás disso? Eu sou o Jacques Bossuet e estou dizendo para vocês. Povo francês, o rei é um escolhido de Deus. O que está por trás dessa história de dizer que o rei é escolhido por Deus? Está dizendo que ele meio que ele é sagrado, essas coisas, né? Mas o que você quer dizer com o que está atrás? Vamos lá. Vou fazer de novo a pergunta. Presta atenção lá, todo mundo. Doan, tá aí? Eu tô. Procure a luz. Isso, presta atenção aqui em mim, ó. Olha lá, vocês são o povo da França e vocês estão pagando um monte de imposto. E todo o dinheiro do imposto que vocês pagam vai para esse rei. Como é que vocês se sentem com relação a isso? Sendo usados? Tipo, eles estão me usando. Oi? Sendo usados. Olha, eu não consegui te ouvir. Ela está dizendo incomodados. Tipo, Incomodados, com raiva, com ódio. porque ele tira Mas... o dinheiro e fica para ele. Sim, imagina se todo o nosso dinheiro de impostos hoje, gente, mais ou menos 5 meses de salário do pai de vocês é de imposto para o governo hoje. 4 ou 5 meses, não me lembro agora exatamente, mas o salário, vamos pegar esse salário e desse para o governo. Se nada disso voltasse, imagina a raiva que ia dar, o ódio que ia dar. Já dá vindo, né? Já dá voltando, imagina, se não voltasse. Então, pensa no povo da França. Pagava um monte de imposto que vai para um rei, e isso não volta. O povo francês incomodava com isso, se sentia usado por isso. Mas tem uma pessoa que diz assim, quer dizer, não se incomodem. Deus escolheu ele para estar naquele lugar. Então, o que o Jacques Bossuet está fazendo com vocês? Manipulando? Manipulando, controlando vocês. Por quê?
Porque ele quer dinheiro, poder Pra e... galera não se revoltar. E, tipo, Para falar vocês não se revoltarem. isso aí. Pra eles não se revoltarem e Ó, falar que não. Ana, teu áudio tá bem baixinho, mas eu tô conseguindo ouvir um pouquinho. Ó, o que o Jacques Bossuet tá fazendo com vocês é controlar vocês. Não se revoltem contra uma escolha de Deus. Vocês vão se revoltar contra esse rei que Deus escolheu? Se revoltar contra esse rei, se revoltar contra quem, gente? Deus. O próprio Deus. Deus! Então, quando Jacques Bossuet escreveu o livro dele, falando da política na Sagrada Escritura, tá lá no esquema que eu passei para vocês, na foto. Tá? Escreve Bossuet, quando Jacques Bossuet escreveu um livro falando que o rei era um escolhido de Deus. Na verdade, aquele livro estava controlando o povo. Dizendo assim, que não se revoltem. O que está por trás, Bernardo, olha a pergunta, o que está por trás da teoria do Jacques Bossuet é um controle social. Para que o povo não se revoltasse contra o rei. Porque o rei é uma figura divina, uma figura sagrada. E para aparecer uma figura sagrada, para aparecer uma figura divina, o rei praticamente não aparecia. Tá, mas André, por que esse cara Oi. escreveu esse livro? Tipo, o rei pagou ele, fez alguma coisa, porque qual o incentivo dele de ele escrever esse livro para as pessoas continuarem pagando impostos? Porque ele também teria que pagar. Primeiro que o Jacques Bossuet é um filósofo, ele é um clérigo, tá? Ele é um bispo, não é à toa que ele vai escrever de acordo com a Sagrada Escritura, né? Conhecia bem as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Ele vai escrever isso para justificar por que os reis eram desse jeito. Isso incomodava a população daquela época já. Tá? O absolutismo real. Mas ele vai justificar, usando a Bíblia, esse lugar do rei. Para mostrar que o rei ele é um escritor, um filósofo, né? E pensava a sociedade. Como é que é a sociedade? A sociedade precisa de alguém que governe. Precisa mesmo, né? De alguém que governe. Agora, como que vai ser esse governo? O que o Bossuet está dizendo é que esse rei é sagrado, esse rei é divino. É uma escolha de Deus. Então, não se revoltem contra isso. O Jacques Bossuet tem esse discurso religioso porque ele é um padre, é um bispo. Normal. Tá? Agora tem um outro autor, inclusive você já deve ter usado esse adjetivo, que o nome dele virou um adjetivo, um substantivo que virou um adjetivo. Você já usaram a palavra maquiavélico? Não, mas já ouvi. Eu não. Já ouviu? Eu nunca O ouvi. que é uma coisa maquiavélica? Não sei, eu já ouvi Malvado, essas coisas, tipo. Do mal. Do mal, malvado. Uma pessoa maquiavélica é que arma por trás toda uma situação para conseguir o que quer. Né? Maquiavélico é aquele que tem cheio dos truques para conseguir o que quer. Isso é uma pessoa maquiavélica. Esse adjetivo maquiavélico vem do autor de um livro que explicava por que o rei tinha que ser absolutista. Um cara chamado, olha lá, vou botar aqui no quadro, está lá no esquema de vocês também. Esse não está no livro de vocês. Um cara chamado Maquiavel, Nicolau Maquiavel, vai escrever um livro chamado O Príncipe. O Príncipe? E vai dar de presente para um rei da Itália, para um dos reinos da Itália. Nesse livro, O Príncipe, eu até tenho ele ali para mostrar para vocês. Nesse livro, O Príncipe, o Maquiavel vai dar uma série de conselhos para o rei para que ele conseguisse centralizar bem o poder, para que ele ficasse bem absolutista. E o Maquiavel vai dizer o seguinte, que o rei, é diferente do Bossuet, a teoria do Maquiavel. O Bossuet diz que o rei é sagrado porque é a escolha de Deus. O Maquiavel vai dizer assim, quer ver? O rei não pode se importar com moral religiosa. O rei ele tem que ser maquiavélico. Ele tem que fazer tudo o que for preciso para conseguir o poder. Isso significa matar, roubar, trair, enrolar. Ele pode fazer o que for, sem se preocupar com o pecado. Sem se preocupar com essa moral religiosa. Para conseguir chegar onde tu queres, olha que maquiavélico isso. Para conseguir chegar onde tu queres, o rei deve usar todos os meios que tem. Tanto que tem uma frase bem famosa do livro Maquiavel, que diz assim,
os fins justificam os meios. Como assim? Os fins justificam os meios. O que o Maquiavel quis dizer com isso? Tipo, os fins é tipo o que acontece no final e tipo os meios seria o caminho para isso acontecer. Então, que palavra tem ali no meio? Os fins, o que acontece ali no meio? Ótimo, tá certo? Olha aqui, ó. Alana. Não, é que ele perguntou que palavra que estava ali no meio e eu falei. Os fins justificam os meios. Daí, porque uma coisa dá certo no final, justifica os meios que levou para aquilo acontecer. Nesse caso aqui, qual é o fim? No caso do Maquiavel, no livro Príncipe. O rei se dá bem? O rei se dá bem, é o poder do rei. Ó, o fim é o rei ter o poder que quer, ser absoluto. Então, os fins justificam os meios. Para tu chegar nesse fim, tu pode usar qualquer meio. Roubar, matar, guerrear, trair. Oi? Como que a igreja ficou com isso? Porque, tipo, ele tava fazendo... Como que a igreja... Como a igreja estava associada aos reis, até para não perder o poder, né? A igreja estava associada aos reis. Então, nesse caso, a igreja não condenava. Porque também esse rei é sagrado. É como se o que ele estivesse fazendo não fosse errado. Entendi. Então, o julgamento também tem a ver com isso, né? O julgamento desse rei também tem a ver com isso. A igreja se associava a esses reis para se manter no poder. A gente não pode esquecer que a Europa passa por uma série de reformas religiosas. Ou a igreja se associa a esses reis, ou ela perde o poder também nesses lugares. Então, ela vai apoiar o rei da França, vai apoiar o rei da Espanha. Na Inglaterra ela já perdeu, né? Na Itália, especialmente, são vários reis. A Itália não existia, né? Tem vários reis, são vários reinos. Mas, em um desses reinos, tem um funcionário público, era um funcionário comum, escreveu um livro e deu de presente para o rei, né? Dando conselhos do que ele deveria fazer para chegar ao poder. Os fins justificam os meios? Vamos lá, olha só. Vou trazer para hoje, por exemplo. Meu fim é chegar na universidade. Ok? Os meios que eu vou usar para chegar lá não importa. Importa o fim. Eu posso fazer qualquer coisa para chegar lá. Os fins justificam os meios. Certo? Meu fim é ganhar os jogos interescolares, que esse ano nem vai ter, né? O fim era ganhar os jogos interescolares. Bom, esse é o fim. Os meios que eu vou usar para ganhar os jogos interescolares não importa. Eu vou botar aluno que não pode no time que pode, naquele time que está jogando, vou, sei lá, alterar a tabela, vou botar para jogar só com uma escola que tem um time mais fraco. Os meios que eu vou usar não importa. Importa o fim. É isso que o Maquiavel estava dizendo. Daí, se o juiz só roubar para a gente, né? Daí os meios estão valendo. Essa é a ideia do Maquiavel. Para que o rei tenha poder, então Maquiavel dizia, o rei tem que ser absolutista. O rei é absoluto, e para conseguir ser absoluto, a teoria dele é diferente do Bossuet. O rei pode usar todos os meios que tiver para isso. Dominar, roubar, sem se preocupar com moral religiosa. Essa é a parte mais importante da teoria do Maquiavel. Maquiavel começa o livro dele, O Príncipe, falando basicamente isso, sobre moral religiosa e política, né? Que não pode ter uma moral religiosa muito grande no mundo político, porque senão fica com essa ideia de pecado, isso é pecado, não governa. Então, como Maquiavel dizia. Então, no mundo político pode tudo. Acho que tem alguns políticos nossos lendo Maquiavel. É uma teoria, Maquiavel e Bossuet. Mas tem um que esse é o mais interessante, e é esse que eu foco mais na minha aula, que é um cara chamado Thomas Hobbes.
Está lá no esquema de vocês. Esse é mais complicadinho de entender. Então, para esse, eu preciso que vocês prestem o dobro de atenção. O Thomas Hobbes vai escrever também um livro que vai dizer que o rei tem que ser absoluto. O rei tem que ser autoritário. O rei tem que ser, olha lá, um Leviatã. Leviatã é um monstro, é um gigante bíblico. O rei tem que ser um gigante bíblico, poderoso, autoritário, forte. O Thomas Hobbes vai dizer que o rei tem que ser essa pessoa. Por quê? Porque, vou usar uma frase do Thomas Hobbes para a gente finalizar a nossa aula. Porque o homem é o lobo do homem. O Thomas Hobbes vai dizer que o rei tem que ser um Leviatã, porque o homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? É como se eu fosse dizer assim hoje, quer ver? O presidente tem que ser autoritário, tem que ser um ditador, porque o homem é o lobo do homem. Deve ter alguma relação com alguma atitude dos lobos, só que eu não sou uma pessoa especialista em lobo. Então... O lobo do homem não é o cachorro? Porque o André, o homem é o lobo do homem? Não seria tipo o homem é o terror do homem? Que muitos lobos, que naquela época lobos matavam homens, atacavam homens. Qual é uma característica do lobo, gente? Por que o lobo não é um cachorrinho? Porque eles são mais agressivos do que um cachorro? Primeiro que ele é um selvagem. E por ser um selvagem, ele faz o quê? Ataca. Ataca, mata, devora. Ele protege. Protege? É. Já desce de cara com o lobo? Então o pitbull é um lobo disfarçado? Dá um dono. Não, o pitbull é domesticado. Ele vai proteger lá mesmo. Olha lá. O homem é o lobo do homem. O que será que o Thomas Hobbes quis dizer com isso? O homem é quem o homem tem que... Não, o homem tem que temer o homem. O homem tem que temer o homem por quê? Porque o homem ataca ele. O homem é aquele que ataca o próprio homem. O homem é o devorador do próprio homem. Por isso que precisa ter um Leviatã. Como assim, gente? Vamos lá. Por que o rei tem que ter um Leviatã? Para proteger o homem de outros homens. Eles estão meio que falando que o rei ele está protegendo o povo de outros reinos. Olha só. Se eu deixasse vocês numa casa, por exemplo, vocês todos numa casa, e não tivesse um adulto ali, nem regras, tá? Não existe nada. Vocês se matariam, brigariam, começariam uma série de encrenca. Bom, por muito menos vocês já brigam, né? Mas se vocês se matariam, vocês se devorariam. O homem é o lobo do homem. Vocês se atacariam, se devorariam. Precisa ter alguém, o Thomas Hobbes está dizendo isso, ó, precisa ter alguém que seja um monstro, um Leviatã, para controlar vocês. Por isso que o rei tem que ser absoluto. Porque se o rei não for absoluto, ele não controla vocês. Vamos pensar numa sala de aula. Quando um professor sai da sala de aula, o que acontece? A gente começa a falar. Todo mundo já começa a gritar que nem a gente faz todo dia. Pois é, você se levanta, começa a gritar, vira uma bagunça. A hora que o professor entra, se o professor entra muito bonzinho, muito assim, ele consegue controlar vocês? Raramente. Não consegue. Não consegue, Bernardo. Não consegue. Vamos lá. Agora, se o professor entra, se ele assume a figura de um Leviatã, ok? Quando ele entra na sala de aula, você já não muda, cada um no seu lugar e já fica em silêncio esperando a aula começar? Com certeza, com medo de ir pra cima. Sim. Tá vendo? O que o Thomas Hobbes
está dizendo é isso. É que se não tiver um Leviatã, se não tiver um monstro, olha como ele justifica o absolutismo. Ele diz que está certo o rei ser assim. Se não tiver um Leviatã, a sociedade, o povo, vai se devorar, vai se destruir. Então precisa alguém que seja forte, autoritário e que imponha a regra. O que pode, o que não pode fazer, e seja autoritário, seja forte. Se ele não for forte, ele não controla essa sociedade. O que o Thomas Hobbes está dizendo é basicamente isso. E daí ele vai criar uma teoria chamada de contrato social. Ó, a sociedade faz um contrato que o rei tem que ser um Leviatã. Ai, a gente concordou com isso? Isso são cenas dos próximos capítulos. Não. Não, Ok? no 8º ano. A aula já acabou? A aula já acabou 9, 10 e 5. Ah, não. A Agora gente a gente vai ter que ter polichinelo, André. Fique com a gente. Vai fazer um exercício físico, Ana. Mexer esse corpo. Vai mexer esse corpo. Frio. Tá chovendo, minha sacada tá toda molhada.